Bom, aqui nós vamos conversar sobre transplante. Então nós vamos pegar uma muda, você tem lá alguma planta num vaso, onde você observa aí que ela já está definhando, né? Tá com algumas folhas começando a amarelar, ou ela está com a parte aérea assim, com um volume muito acima do seu recipiente, né? E aí você toma a decisão de transplantar, dar um pouco mais de condição aqui para a planta continuar o seu ciclo de vida, né? Então aqui nós vamos usar aqui o substrato flores, folhagem, que é bem genérico, ele tem ampla aplicação para diversos tipos de plantas, né? E aqui uma begônia, né? Então como que eu sei o momento certo para fazer o transplante? Bom, primeiro observação visual, né, do aspecto das folhas, da folhagem dela, né? Então, se você faz uma adubação, uma certa frequência, né, sempre uma reposição nutricional, e mesmo assim a planta vai definhando, é porque é sinal que as raízes já praticamente não tem mais por onde desenvolver, por onde emitir aquelas raízes que são aquelas raízes absorventes, porque já chegou no limite do substrato. Outra maneira de identificar isso, além da parte aérea, você pode pegar, geralmente assim, muitas dessas plantas já são produzidas, a maioria já é produzida em substrato, né? Mas tem muito produtor ainda que produz a planta, ou você mesmo, né, resolveu fazer a muda em casa usando terra. Então, quando é em substrato, você vê pelo peso, né, o substrato geralmente é mais leve, e também é muito fácil de você tirar ele do vaso, né? Você só entorna assim, pega, né? Se ela estiver bem enraizada já com a raiz tomada, você consegue, com um pequeno toque, você consegue tirar, olha só. Você tira ela sem desfazer o torrão, né? Essa aqui, observando bem, aqui ela ainda tem um pouco de espaço para crescer ainda, né? Mas eu acho que olhando, observando, eu acho que já está um bom momento para fazer o transplante, porque ela não vai nem sofrer nenhum tipo de estresse aqui, né? Eu não vou esperar ela sofrer um estresse para fazer o transplante. Tem muita gente que prefere, né? Pessoal que gosta muito, curte a jardinagem, né? Cuidar de planta em casa. Tem gente que prefere ver ela chegar no momento que ela sofre um pouco de estresse, manifestar esse estresse para depois fazer o transplante. No caso aqui, eu acho que, particularmente, eu acho que é um bom momento para fazer o transplante dessa planta. Bom, eu aqui vou escolher esse vaso um pouco maior, né? Aqui acho que não vou passar para um outro vaso muito maior, porque aqui eu acho que a gente tem um bom vaso aqui, um vaso adequado aqui para esse tipo de planta, tá? Então vamos lá. Com o nosso substrato aqui, tem muita gente que coloca aqui argila expandida, com bidim. Eu não vejo necessidade para o nosso substrato, tá certo? Então, substrato, é importante a gente destacar que é o seguinte, os nossos substratos são substratos prontos, não precisa fazer mistura, não precisa colocar vermiculita, não precisa misturar, enfim, sinazita, você não precisa misturar nada disso. Tá? Ele já vem pronto, ele é genérico, a única coisa que você pode fazer, caso você queira um determinado defeito na planta, é fazer uma adubação, uma complementação nutricional com algum tipo de adubo que você tenha preferência. Geralmente a gente recomenda fazer essa adubação com o nosso fertilizante organomineral, né? Nesse caso aqui eu vou usar o organomineral plantio, porque tem bastante fósforo e vai dar um enraizamento bom para essa planta. Essa planta está com uma boa vegetação, você vê que ela tem bastante folha, mas eu olhei agora, a raiz dela não está lá essas coisas. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o substrato, um pouquinho de substrato, né? E vou colocar aqui o nosso organomineral 3,12,6, que ele é equivalente ali ao 4,14,8. 3,12,6 tem bastante fósforo, o fósforo é um ótimo elemento assim que ajuda no enraizamento das plantas. Então, aqui eu venho, coloco até uma determinada altura e ponho o 3,12,6 aqui mais embaixo, né? Para evitar de qualquer problema com aquelas raizinhas, as primeiras raízes que são emitidas pela planta. Logo que você faz esse transplante, ela emite uma raiz, só que elas são muito sensíveis. Não é bom
deixar ela em contato com um fertilizante organomineral. Ainda mais se for mineral, então aí já é muito mais, perigoso, arriscado esse tipo de contato. Então, eu complemento aqui com substrato. O substrato, esse substrato ele tem adubo? Tem adubo, mas aqui a quantidade de adubo que a gente coloca é muito pouca. Por quê? Porque se a gente colocar uma quantidade maior de adubo, algumas plantas, principalmente algumas plantas, vamos dar um exemplo aqui, o amor perfeito. O amor perfeito é uma planta muito sensível a sal. E no início dela, então, é pior ainda. Se você for semear num substrato com quantidade de sal muito grande, a planta não resiste. Então, a gente faz com a pequena carga de adubo, por quê? Para a gente ter um leque maior de plantas que vão se adequar bem a esse substrato, tá? Isso eu estou falando mais da parte, nutricional. E aonde que a gente vê isso? Quando você olha o substrato, você tem na garantia que chama EC, condutividade elétrica. Condutividade elétrica mede teor de sal. O adubo solúvel, ele é um sal. Então, quanto mais adubo tem solúvel, então maior o EC. Nossos substratos têm EC bem baixo. Eu trabalho com EC baixo para ter uma maior abrangência de uso, né? Então vamos lá. Então aqui eu cheguei, agora eu vou medir aqui, chegou no ponto, sempre pensando que a gente tem que fazer aqui uma leve compressãozinha, uma pressãozinha, né, para ele se adequar e deixar no nível. Ó, aqui chegou no nível, agora eu já medi, eu vou deixar no mesmo nível aqui do vaso, né? Aqui está. E agora vou terminar de preencher. Cadê minha pazinha? Aqui minha pazinha. Sempre bom ter as ferramentas à mão, porque senão a gente começa a fazer uma coisa e não consegue terminar nunca, porque a gente não encontra ali as ferramentas. Então, na hora que você for fazer aí o seu transplante ou mesmo o seu plantio, mantenha tudo ao seu alcance para conseguir terminar toda a operação sem nenhum estresse. Afinal de contas, isso aqui é para desestressar, não é para estressar. Então, vamos lá. E vamos complementar. Faz uma pressão. Continua complementando. Pronto. Mas quando eu faço uma pressão não fica muito compactado o substrato? Não, por causa das características desse substrato. O substrato aqui ele tem uma característica de ser esponjoso, né? Então você vai, pressiona ele, ó, mas ele não compacta, porque ele chega no limite dele de compactação, dali ele não passa. E ele também não, na hora que as raízes são emitidas, o substrato não oferece nenhuma resistência física para a raiz se expandir, se desenvolver. Você pega um substrato muito argiloso, uma terra, ele opõe muita resistência física à raiz da planta. Então, às vezes, a raiz da planta não consegue nem se desenvolver, principalmente em seu início, né? Principalmente plantas com raízes mais frágeis, né? Raizinha mais... É diferente, né? Você vai plantar um ficus, né? Que tem uma raiz muito agressiva, aí ela destrói qualquer torrão, né? Qualquer torrão de argila não é barreira para ela, não. Ela vai para cima. Às vezes ela consegue quebrar até laje de cimento, né? De concreto, ela vai arrebentando. Mas não é o caso da maioria das plantas que a gente tem em casa. Bom, gente, é isso aí. Agora é molhar, né? Então aqui, eu vou fazer aqui uma demonstração que às vezes as pessoas plantam e esquecem de pôr o
o pratinho embaixo, né? Então, ó, substrato, a gente tem que tomar cuidado porque a água infiltra mais rápido que as terras. Quem não está acostumado a trabalhar com substrato, na hora que você for molhar, você pode ter um pouco do excesso de água escorrer. Então aqui é bom sempre colocar um pouquinho abaixo do nível de água para evitar que o excesso escorra pela lateral. É importante saber o seguinte, que o substrato, como ele tem uma fonte rica em humus na sua composição, o humus ele é uma substância solúvel em água. Então na hora que você molha, ele escorre junto com a água e a água fica com uma coloração mais escura, ó, como você pode ver aqui, ó. Aí já sai uma água um pouco mais escura, porque graças a essa presença do efeito do humus, né? Então é sempre bom ter isso em mente, porque é diferente você pegar, molhar, plantar em areia, né? Que é impossível a planta se desenvolver bem só em areia. Então quando você molha um material inerte, não sai água, sai transparente do mesmo jeito. Agora num substrato como o nosso, é importante saber que ele tem bastante humus na sua composição e esse humus é solúvel em água e aí a água sua sempre vai sair com essa coloração um pouco mais escura, como se fosse um cafezinho ralo, né? É isso aí, gente. Vamos para a próxima aí, que a gente tem bastante jardim aí para cultivar e planta para cultivar. Um abraço. Tchau.